Olá pessoal, estamos de volta aqui então com o André Guazelli, que vai falar agora dos livros. André, como começou essa vibe aí de escrever livro? Esse é o segundo já? Esse é o segundo, o primeiro chamava-se Contos e Outras Histórias, tá? Não escrevi histórias. Não foi uma aventura, mas eu sempre escrevi desde os 16 anos, sempre amei escrever. Mas escrever é um treinamento também, igual o jogador de futebol. Se você não ler muito, você não consegue escrever. Então, a partir do momento que você lê bastante, que você faz alguma oficina cultural, você interage, você vai desenvolvendo as histórias, né? Eu li uma entrevista do Stephen King, que é um dos maiores escritores americanos, um dos que mais produziu livros. Ele fala assim, ó, todo dia sente, escreva uma lauda, escreva meia, mas tente escrever, pode até não sair nada, mas todo dia o escritor tem que colocar alguma coisa no papel. Daí que começa. Aí que começa. E a leitura é um ponto-chave também, né? Porque você lê um autor, lê outro, a literatura, como eu coloco no final do livro, ela é fantástica. Agora eu vejo os jovens, né, depois dessa pandemia, eles voltando a ler, seja livro físico ou virtual. Sim. Essa nova geração, assim, ela parece que a pandemia deu uma mexida na estrutura, né, na nossa estrutura social, e eu vejo que os jovens, no entanto, que em São Paulo... Na Bienal? Na Bienal, fugiu a palavra. Você lançou esse livro na Bienal? Na Bienal. Na Bienal, o que você via de jovens, não importa se ele compra o livro da Colin Hoover, que foi a mais vendida lá, o importante é ele ter o hábito para a leitura, Perfeito. Começar a ler. E a nossa literatura nacional é muito perfeita, é muito boa. Pena que a gente não tem incentivo. Sim. Porque se você pegar outros escritores de outros países, eles têm muito incentivo. A gente não tem mais escritores e bons escritores por falta de incentivos. Entendi. Essa é uma pena. E isso tem que começar cedo, né? Nós já perdemos vários notáveis aí. O último que eu adorava, que ele escrevia ficção policial e de mistério, o Luiz Alfredo Garcia Rosa, Rubem Fonseca, eles eram magistrais. E Sim. a gente não vê repor o mercado. Gente entrando, né? Gente entrando. A gente tenta, né, fazer um pouquinho, levar um baldinho d'água no fogo, né, no incêndio, mas... E nos fale desse livro aqui, então, Entre Hiatos. Entre Hiatos e Absintos, ele começou a ser escrito em 2011. E eu fiz vários contos e selecionei o que eu achei que eram os melhores, né? Foi um trabalho de formiguinha. Às vezes você escrevia um conto, você olhava assim, imprimia, lia, deletava, então é bem trabalhoso, né? E agora em 2021 eu consegui terminar, não coloquei todos que deveria, né? Dei uma reduzida um pouquinho, mas os que estão aí são muito bons. São 29 contos, entre crime, mistério, suspense, sátira, e a segunda parte do livro, que é o Detetive Tango, que é um detetive azarado, digamos assim, entre parênteses, que eu batizei ele de Tango, Afrânio Tango, detetive particular. Por quê? Imaginação também. Veio do nada. Veio do nada. Um amigo meu me pegou esse livro assim um dia, né, agora, um tempo atrás. Viu, da onde você tirou esse conto aqui deixa eu mostrar até a página. O Assassinato do Dr. Pitangas, que está na página 77, e começa no Largo do Mercado, em Avaré. Sei. Com um assassinato. Aí eu falo um pouco dos presidentes de 1920, 30, não é? Você traz a história com ficção. História mesclada com ficção. Então, Maneca Dionísio. Exatamente. Então, eu falei, eu não tirei. Alguns dados oficiais eu pesquisei, né, óbvio, para falar dos presidentes. Mas a história, ficção, eu não sei de onde eu tirei. Realmente foi
Foi 2 dias eu consegui finalizar esse conto. Ah, é? Porque eu peguei o time tão rápido, em 2 dias eu finalizei. Num dia eu deixei ele pronto, no outro eu fiz a revisão toda. Nós temos vários nomes aqui conhecidos. O Elias Ward, Elias Ward, falando na rádio, assassinaram o Dr. Pitangas, era um médico, né? Dr. Pitangas é também um personagem fictício. Tem aqui o Dr. Paulinho, o Dr. Fernando Pimentel. Exatamente, eles são a chave do mistério, da chave do fim do mistério, né? Tem... Ainda perguntaram, no fim, não vou contar o final, mas esse daí existe mesmo? Eu falei, não, ainda é uma obra de ficção, gente, não existe. Sim. Não vão no túmulo lá que não vão achar nada. De repente, fala, não, estava no livro lá, como é que faz isso daqui, né? Não tem... Vai que a gente acha algum tesouro lá, né? Não vão lá. Vilipendiar o túmulo do Dr. Paulinho não vai. E você já está escrevendo para outro? Eu já tenho 6 contos, que agora eu preciso fazer toda a revisão, mas são contos de terror. Sei. Terror e mistério. Então eu vou mesclar pretendo, né? A gente fala, né? Mas não quer dizer que aconteça, principalmente na ficção. Então esses 6 contos de terror e mistério, quero colocar de ficção policial, e tirar um pouco de sátira, ficar mais entre o terror e a ficção policial. Quem sabe daqui a uns anos consiga terminar. Porque não é do dia para a noite, né? Não é difícil, né? A gente tem uma vida também que tem que tocar, não dá para... Não fica, você não ganha para ficar escrevendo, né? Não dá para ser ainda escritor profissional. E as escritas, infelizmente, não sustentam a gente, né? Não. Tem a vida, tem que correr atrás para poder ter condições de poder escrever, né? Que é completamente diferente disso daí, né? A gente escreve por paixão. Paixão, exatamente. E nesse estilo, o que você acha que as pessoas mais gostam? É ficção, ficção com realidade? O que você sente nos leitores? Olha, o livro de contos ele é uma carta embaralhada com vários tipos de história, né? Tem leitor que não gosta de terror, tem leitor que gosta, teve um leitor que elogiou muito esse conto do assassinato do Dr. Pitangas, que querendo é o tipo de uma ficção policial misturado com uma história passada numa cidade real, né? E com personagens que realmente existiram, mas que obviamente entraram como ficção. Então é difícil você falar assim qual conto, qual o gênero do conto ali que o leitor gosta mais. Por isso que o conto eu gosto muito. Eu estou lendo agora O Telefone Preto. Que tem o filme, né, também. Então, olha que engraçado. O Telefone Preto é um livro de contos. O Telefone Preto é o conto principal. Sei. E a partir disso eles tiraram e adaptaram ao cinema. Ao cinema, sim. E os outros contos, eles não estão no filme. São outros gêneros. Entendi. E esse Telefone Preto, ele está bem no meio do livro. É muito bom. Não vou falar o que mas se vocês puderem ler, leiam para depois assistir o filme. Ele é bem curtinho. Se não me engano, tem 30 páginas só. E o livro é sempre melhor do que o filme? Varia, né? Depende. Se você... Vamos falar do It, a coisa. O livro é muito melhor. Vamos falar, por exemplo, dar um exemplo de um livro que virou filme. Agora nós temos aí, inclusive, parece que é aniversário dele hoje, do roqueiro lá, eu não sei... Elvis. Biografia. E o filme é nota 1000. O filme é excelente. Agora, parece que hoje, inclusive, é aniversário, não sei se de morte ou de nascimento dele, alguma coisa assim. Mas a biografia eu não cheguei a ver. Agora me lembrei, por exemplo, o saudoso Jô Soares que morreu. O Xangô de Baker Street virou filme. Sim. O livro é muito melhor do que o filme. Então isso varia. Inclusive o Jô trabalha no filme, né? Sim. Mas o livro é melhor. Então, você sabe que eu li uma matéria a respeito do Jô agora, recentemente, depois do falecimento dele, dizendo que a fama dele como apresentador, isso, aquilo,
não deu tanta ênfase para o Jô escritor. Escritor, então, sim. como ele era famoso, isso, aquilo, não deram tanta atenção para as escritas, e sim para quem ele era, apresentador, sim. Isso, aquilo. Por exemplo, o assassinato da Academia de Letras, Academia Brasileira de Letras, é muito bom. E teve aquela divulgação, mas o pessoal via o Jô humorista, o Jô apresentador, o Jô talk show. Né? Mas os livros dele são ótimos. No entanto, segundo uma reportagem, ele estava terminando outro livro, né? Não chegou a terminar. Ah, é? Não Então, o que acontece? A TV, os compromissos que ele tinha também atrasavam o Jô escritor, né? Imagine o quanto, né? Bom, infelizmente nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. Eu vou dar a caneta para você fazer a dedicatória do livro e depois você vai fazer aí as considerações finais. Não é fácil escrever, correr, trabalhar, depois... Veja bem, quanto tempo começou o livro para depois finalizar, não é? Realmente, sem dúvida. André, fica aí para as suas considerações finais, então. Queria agradecer o espaço e dizer para os jovens que assistirem, para os mais velhos também, voltem a ler, gente. A venda de livros está voltando a crescer. Deem valor à literatura, porque a literatura é um bem nacional e é cultura, é muita cultura, gente. Um abraço a todos, muito obrigado. André, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado pelo livro. Pessoal, até a próxima semana.